Marcos Paquetá está presente nos estúdios aqui da Rádio do Seu Esporte. Muitos anos de experiência, né, no futebol do Oriente. Está aqui, né? Está curtindo férias por enquanto no Rio de Janeiro. Como é que está a situação? Como é que foi para você a última temporada? É um prazer tê-lo aqui nos estúdios da Rádio do Seu Esporte. É um prazer estar aqui. Acho que foi muito importante essa passagem minha. São 12 anos fora. E a ideia agora é tentar ficar um pouco mais aqui. Pela família, está pedindo também. Foi muito bacana ter participado de várias competições, inclusive ter competições internacionais, ter dividido os jogos com treinadores assim de um nível muito alto, né? Porque lá só se contrata treinador bem requisitado no mundo do futebol, né? Principalmente europeus. Isso dá um agradecimento muito grande profissional, né? Essa última temporada eu estive no Al Zamalek do Egito. Tem uma grande torcida, inclusive, lá. Fanática, uma torcida fanática, né? E nós tínhamos um projeto de classificar a equipe para o Mundial de Clubes, né? Mas divergências, né? Como ocorrem, né? Principalmente do presidente da equipe. Ele é muito temperamental. Só essa temporada já foram 6 treinadores. Só 6? Só 6. Pior que o Brasil? E todos assim do mesmo jeito, ele querendo interferir no trabalho. E isso é difícil, você trabalhar e além da pressão que é colocada principalmente nos atletas, né? Mas foi muito bom, já recebi a proposta de novo para voltar, para você ver a loucura dele. Já chamou para voltar e realmente não tem condição. Então eu aproveitei esse período de destaque no Brasil para voltar, não só acompanhar o futebol brasileiro, que eu nunca deixei de acompanhar, mas mais de próximo, né? Acompanhando os atletas, vendo quem está surgindo. Acho que está sendo bem enriquecedor. Aê, Juan, comandando os back, eu tô se amarrando, hein, Carrasquinho? Quem tá se amarrando também sou eu aqui na Rádio Seu Esporte, conversando com o Marcos Paquetá, que tem história bacana, bastante interessante. Agora, Marcos, a gente falou de Flamengo, já pensando em mudar, você citou o caso aí de 5 treinadores num clube só. O mundo do Oriente traz algumas confusões também, os caras demitem, trazem, querem o jogador, depois não quer mais, como é que funciona isso? Isso acontece, né? Principalmente quando você inicia uma pré-temporada, já aconteceu inclusive com o Araújo, comigo. Nós pedimos o Araújo veio. O Araújo está no meio de temporada, que ocorre muito isso, né? As temporadas estão terminando aqui em novembro, dezembro, e lá está no meio da competição, né? Então o jogador chega meio que ainda cansado, sem ritmo, né? E quando inicia a mesma coisa, em julho também é complicado. O Araújo teve esse problema, principalmente o Sheik, esse é o jogador que vocês falaram, esse é o craque, jogou na seleção. E eu falei, temos que esperar, adaptação, jogando num clima de 45 graus, com umidade a 90%, não é complicado, né? É muito complicado, né? E eles tiveram essa paciência, nós brigamos por isso, e você vê, o Araújo foi um jogador assim, super requisitado, e o artilheiro, até hoje, ninguém quebrou o recorde dele com 27 gols. Então acho que temos muitos problemas, né? Os jogadores que vão e não vão bem na competição. Já aconteceu com o Romário também no Catar. Enfim, o Túlio também, que saiu daqui artilheiro, teve muita dificuldade. Isso ocorre bastante. Realmente é bastante complicado. Lembrando só aos ouvintes aqui na Rádio Seu Esporte que hoje tem Liga dos Bons, hein? Você pode participar aqui através das nossas redes sociais pedindo para participar do Liga dos Bons e mostrar seu conhecimento aqui. Agora, Getúlio, você não jogou no Oriente, né? Mas tem uma boa história lá no Oriente, né? E conhece muito bem o Marcos Paquetá, né? O Paquetá eu conheço desde molequinho, né? Foi meu treinador no Flamengo. Aliás, o melhor time que eu joguei de base, disparado, era aquele time de juniores nosso, que a gente tinha Ibson, Henrique, André Bahia, timaço. Acho que foi 2001, 2002. A gente ganhava tudo e na final sempre dava um chabu. Impressionante. A gente ganhava de todo mundo, passeava. E foi até esse ano que projetou todo mundo pra cima, né? Que o Ibson subiu depois, o Henrique, eu, Bahia, tinha mais gente. Agora não vou me lembrar. Vinícius, o Alanzinho tava nessa época. Alanzinho que tá na Turquia, agora acho que tá no... voltou pra Turquia agora. Tava no Trabzonspor a última vez que eu soube, mas eu acho que tá em outro clube lá. A única experiência que eu tive de estar no Oriente Médio foi o Mundial que a gente teve com o Flamengo em 2000, acho que era sub-17, se não me engano era o Carlos César, o treinador. E nós ganhamos, mas assim,
por conta do calor também, porque a gente pegou o Borussia na final, por exemplo, e eu nunca bati tanto tiro de meta em tão pouco tempo. Em 25 minutos os caras tinham chutado umas 20 bolas a gol, assim, a gente ficou na roda. Só que aí no final do primeiro tempo, com essa umidade que o Paquetá trouxe pra gente, muito calor, os caras já não aguentavam mais. Aí no segundo tempo a gente tinha o meio campo com o Alanzinho, com o Nélio, que na época era a maior promessa do Flamengo, e uma toqueira danada, aí o Nélio arrastou lá e conseguimos. Nós tomamos 1-0, conseguimos virar pra 4-1. Agora tem uma passagem interessante, não sei se você lembra, em 2010 ou 2011, eu tava no Vitória de Setúbal, professor, e a gente se encontrou lá no estádio do Bonfim. Você tinha ido ver um jogador naturalizado que era Foi verdade. Foi da Líbia, descendente dos líbios lá. E eu falei, ué, que isso? Tá perdido aqui, professor? Você não tá no treinador, você não é treinador da Líbia? Ele, não, rapaz, tinha um jogador, se não me engano, era do Guimarães, de Vitória de Guimarães. Aí você foi lá observar e tal. Aí eu ainda brinquei. Falei, pô, professor, mas na Líbia não tem medo de te explodirem lá não? Ele, não, a gente treina em Dubai, fica em Dubai, é aquela coisa do Hotel da Vela, né? Chique pra caramba. Outro mundo, né? Foi bem legal. Aí esbarrei com ele lá, mas assim, é um trabalho que eu acompanho de muito tempo, até porque, agora não mais, mas o Paquetá levava uma mala sem alça com ele junto, que era o Wagner, né, Paquetá? O Wagner, o escudeiro, né, onde nós íamos. O Wagner esteve comigo na Arábia Saudita durante muitos anos. Ele foi pra Copa contigo? Foi pra Copa, tivemos na Copa 2006, na Alemanha. E hoje ele tá na Coreia, fazendo um trabalho legal lá também na Coreia. E é uma pessoa, assim, fantástica, né? Pena que quando nós fomos pro Catar, já tinha um treinador brasileiro, um treinador de goleiro, nós não pudemos... Quem era lá? O Júnior. Júnior, sim. Trabalhou também conosco no Flamengo, né? Então acho que foi... acho que a gente roda, mas tá sempre encontrando... Não, o mundo do futebol é assim mesmo. Agora, eu queria aproveitar que você falou da boa safra de goleiros. Tivemos muita reclamação do Paulo Vitor no dia de ontem. Eu queria a opinião dos dois sobre esse goleiro, né, que muita gente tá achando que ele talvez não estivesse tão preparado para ser o titular da equipe do Flamengo. Agora, Marcos, o treinador, ele pensa esse tipo de situação? Já chegou com você alguma vez de pensar alguma coisa, ver no treinamento alguma aptidão do atleta para botar, de repente, mexer de posição, adaptar? Eu sempre trabalhei com jogadores jovens e a nossa missão é essa, é transformar jogadores em outras posições, aproveitando todas as características. Eu vou citar alguns jogadores aqui. O Atissa era meia, passou a ser lateral. O Adriano Imperador acho que era lateral antes de virar. Lateral. O Adriano passou em tudo. Exatamente. Então, você vê, tem vários jogadores. O Fabiano jogou em tudo comigo. O Fabiano jogou de centroavante, de meia, e parou na seleção como lateral direito. Então acho que isso faz parte. O futebol moderno, os jogadores têm que ser polivalentes. É mérito do treinador também pensar esse tipo de coisa. É observação, né? Você vai observando o dia a dia do jogador, as características do jogador e pode improvisar. Isso acontece muito lá fora pela necessidade do jogador, de falta de jogador com qualidade. Fernando Zagueiro jogou no Munique 1860 com a camisa 10. Isso, eu vou citar um exemplo do Daniel Alves, que esteve comigo na seleção. Nós fomos para Toulon e ele estava falando comigo, professor, os caras já me botaram até de ponta esquerda, porque não tem jogador com as minhas características, que drible, que vai, que volte. Então eu já joguei de tudo. Já joguei de segundo homem, de ataque, já joguei de tudo. Por quê? Porque aproveita essa característica que o jogador brasileiro tem. A criatividade. O maior exemplo, e assim, que me surpreendeu, foi o Kennedy. Que era Virou atacante lateral. no Fluminense, tá jogando no Chelsea de lateral. E tem rodado, tem ganhado minutos. Jogado bastante partidas, agora acabou o campeonato inglês, mas a gente olhava e vou te falar, cumprindo função tática, porque o atacante brasileiro quando chega lá fora, você fala, acabou, o cara não vai marcar ninguém nunca do meio campo pra trás, no início. E o Kennedy tá jogando de lateral, jogou bem. Uma história interessante, o Alessandro, que jogou no Corinthians, ele era jogador do Flamengo e nós tentamos fazer dele lateral no Flamengo. Foi uma adaptação que ia dar certo, com certeza, faltava só tempo, paciência. Só que não tiveram, né? Ele acabou estourando lá no Corinthians, indo à seleção, foi a seleção, acho, né? Deve ter tido alguma oportunidade também, mas o jogador tem que querer também. O maior né, exemplo que eu já vi na minha vida. Isso também, Juan, você tem razão. De mudança de posição e dar certo foi o Adriano. A gente jogava na base do Flamengo, o Adriano era lateral esquerdo. Em algum momento ele entrou na zaga no campeonato em Macaé, se eu não me lembro. Aí chegou o Carlinhos, um treinador louco, que não era o Carlinhos daquele, campeão com o Flamengo. Era um de base também. Jogou no Botafogo, mas não treinou, acho que profissional, time nenhum. Não. E aí um dia ele falou, Cavalo,
vou te botar no ataque, um corpão desse. Tem um lado também positivo que é a intuição, né? Acho que o treinador que sabe usar isso em momentos certos, né, ele acaba tirando proveito, né? Eu queria ouvir a opinião do Paquetá com relação a isso. Se vale a pena fechar com o esquema e morrer abraçado, ou se em algum momento... Enfim, fala pra gente um pouquinho o que você acha. Bom, a minha forma de trabalhar é uma forma diferente, eu penso diferente, né? A minha formação, eu tenho formação mais com o pessoal lá da Holanda, né? Acho que você tem que ter, primeiro, ver os jogadores que você tem, todo mundo faz isso, a qualidade dos jogadores que você tem, e que se puder jogar com 3 zagueiros, você vai jogar, você tem 3 bons zagueiros para fazer isso, a qualidade desses 3 jogadores são bons. Se você tem 2 atacantes bons, então acho que, e além disso, você saber variar. Hoje, o futebol, você não pode ser a mesmice. Você pode ter um conjunto, igual antigamente, não, eram uns 11 ali, você se fechava, botava um ou outro e mantinha aquele padrão de jogo. É uma coisa. Hoje já mudou bastante. E é importante, a equipe, a gente nunca sabe hoje como vai jogar o adversário. E isso é o fator surpresa. Agora, para isso, você tem que conhecer muito bem o jogador. Não só o jogador tecnicamente ou taticamente, você tem que conhecer o emocional do jogador também. Tem aquele jogador que ele rebenta em jogos contra equipes consideradas pequenas e em jogos grandes ele se omite, né? E tem aquele jogador que realmente se revela em jogos de decisão. Você temos o exemplo até do zagueiro do Vasco, né? Então eu tenho a opção de trabalhar com a variação do sistema até durante o jogo. Isso foi uma coisa até bacana que nós fizemos no Mundial 2003 da Seleção Sub-17. Então ficamos 2 anos trabalhando juntos. Então durante o jogo nós mudávamos o sistema do jogo com os mesmos jogadores. Então isso foi muito legal porque você desarticulava qualquer tipo de marcação, qualquer tipo de situação do adversário. Então acho que a minha forma de ver é essa. Eu acho que o treinador não pode morrer abraçado com um sistema só. E é interessante que você trabalhou também com algumas seleções, né? Eu creio que trabalhar com uma seleção de um país onde você não está imerso no futebol, como foi o caso da Líbia e de outros, seja até mais difícil achar peças para você montar o que você quer, né, o Marcos? Na realidade você tem que acompanhar, né? É difícil acompanhar? Não é difícil. Eu fazia diferente, eu ia aos treinos, porque, quer dizer, no caso da Líbia, vamos dizer assim, eu cheguei na Líbia de 6 meses o campeonato parado. Como é que observa o jogador assim? Não tinha competição, só tinha uma equipe que estava participando do campeonato africano, eles se classificaram, e nós começamos a seguir. Essa equipe era uma equipe que tinha 10 jogadores da seleção. Então facilitou, me facilitou porque tinha uma base. Então eu trabalhei em cima dessa base e comecei a ver vídeos das outras equipes, e fui selecionando alguns jogadores, com até um assistente local que me ajudou bastante. Isso foi fundamental, mas você vê, alguns jogadores estavam em ritmo de jogo, outros não, então foi complicado. Já na Arábia Saudita é mais fácil, tem vários jogos, muitas competições, você pode acompanhar o jogador de várias formas. Não tínhamos jogadores que jogavam fora do país, até porque os príncipes não deixavam, né? Propostas existiam, mas eles não deixavam sair, eles cobriam... Não conseguiam liberar os jogadores? Não conseguiam, eles cobriam a proposta. Isso não seria ruim para o futebol local? Sim, com certeza, e isso foi sempre um fator meu de primeiro ponto. Acho que o intercâmbio faz falta para aqueles países. Nós fizemos isso na Arábia Saudita, começamos a fazer torneios e levamos seleções com Polônia, seleção do Trinidad e Tobago, de várias regiões, para que eles tivessem esse intercâmbio de jogar com outros estilos de jogo e favorecessem essa evolução. E essa era a nossa ideia também, de fazer esse trabalho na Líbia. Pena que estourou a guerra. E você estava no meio quando estourou a guerra. Conta essa história pra gente, né? Imagino que deve ter sido... Eu já conversei com um jogador que jogava no Iraque, que eu creio que deve ter sido pior. Mas na Líbia, estourou a guerra, você tá no meio. Sim, foi complicado. Nós estávamos em meio ainda a treinamentos, né, acompanhando, e fomos surpresos com uma rebelião que teve em Benghazi, uma cidade bem distante, né, umas 4 horas de onde eu estava, em Trípoli. E daí a coisa foi se estendendo, e o pessoal da embaixada achou melhor que todos nós buscássemos um meio de sair, né? Houve até a ajuda deles. Nós saímos, para resumir a coisa, nós saímos no último voo. Depois desse voo fecharam o espaço aéreo
E realmente eu acho que foi coisa de Deus que nos tirou de lá. E senão nós estamos em grandes problemas, porque depois se tornou aquela coisa que todos já sabem, né? Bombas, enfim. Tivemos até um incidente grave, porque foi o treinador sub-17, que era um alemão. Nós chamamos até ele para vir com a gente, só que ele não tinha recebido, queria receber. Eu falei, cara, esquece o dinheiro. E ele Fica em segundo plano, né, nessa hora. Ele ficou lá, passou fome, uma série de coisas, e foi complicado. Depois ele conseguiu sair pela embaixada da Alemanha, ele conseguiu sair. Agora é uma situação bastante complicada, né? O esporte acaba ficando em segundo plano, né, Marcos? Não tem que pensar em mais nada, né? Nós tivemos até um problema sério, que os passaportes estavam todos até na federação, e um grupo entrou na federação, tacou fogo, e foi complicado. Graças a Deus conseguimos resgatar os passaportes. Tem muitas histórias. Vai ser um dia inteiro de histórias. Agora, legal também, Juan, falando ainda sobre a carreira do Paquetá, né? Muitos jogadores de qualidade nas seleções de base, né, Paquetá? Muitos jogadores estourados já hoje aí, ou até que já pararam, né? Porque você trabalha há muito tempo nas seleções de base. Quais foram, assim, os principais jogadores que você trabalhou nas seleções aqui do Brasil? Bom, tiveram muitos, né? Os principais, no Sub-17 tá o Ederson aí, que tá no Flamengo, ele esteve na Sub-17, foi campeão do mundo conosco. O Roncato, que foi um jogador que aflorou lá no Guarani, depois parou, foi para fora, foi para Itália. O Aroca, né? O Aroca tá no Palmeiras agora, né? Tem o Jonathan, que agora tá no Fluminense. Né? Sim, o Jonathan é lateral. O Léo, que teve do Flamengo, né? Teve no Paris Saint-Germain. Tá no Dnipro. Jogou ano passado a final da Liga Europa. Então, tem um Abuda, que era uma grande promessa. Foi pro Corinthians também, mas não deu muito certo. Enfim, tiveram muitos jogadores. Muito estranho, né? Esses jogadores, por exemplo, como o Abuda, que jogou muita bola, era uma grande promessa e não conseguiu jogar em cima. Tiveram muitos jogadores com dificuldade. Agora, Sub-17 é aquela coisa, né? Não era uma safra muito boa. É uma safra de jogadores coletivamente muito bons. Juntos eles eram bons. Separados, não? Não, individualmente não tinha. Não tinha como uma safra como apareceu o Neymar, como sempre aparecia um jogador, um Ronaldinho Gaúcho. Não foi uma safra assim, né? Tanto é que são poucos só que hoje despontam, né? O Lombra na época era reserva, né? Até o Bruno, um incidente, era goleiro do São Paulo, teve um incidente. Hoje, que era muito bom goleiro também. Sim, hoje é velejador, vai participar da Paralimpíada, vai ser um menino muito esforçado, dedicado, e que voltou ao esporte, né? Bacana isso, fiquei muito feliz quando soube dessa notícia, né? Agora, na Sub-20 teve uma coisa assim, coisa de louco, né? Que nós convocamos a seleção, e dessa seleção 9 não poderiam jogar porque os clubes não queriam liberar. E não levamos Robinho, não levamos Diego, Felipe Melo. O pessoal acaba estourando antes, talvez. Tiveram 9, porque a competição mudou. Eles adiaram a competição, passou para novembro. Então, estava nas finais aqui. Alguns clubes estavam para cair, alguns clubes estavam para ser campeão, como era Cruzeiro e Santos, na época era o Leão e o Vanderlei. Eles não abriram mão de nenhum jogador. Então foi difícil, nós tivemos que convocar jogadores que em cima da hora. Nós viajamos com 10 jogadores para o Mundial, treinamos 10 dias. Com 10 jogadores? Com 10 jogadores. Como é que fizeram para completar lá? Nós completamos, sempre convoquei mais um jogador, e nós conseguimos 13. E depois nós viajamos com 13 jogadores e mais 4 jogadores se integraram 2 dias antes de iniciar a competição. Então o início foi meio tropeçado. Nós quase não classificamos, a verdade foi essa. Agora, é interessante, né, que você citou alguns nomes que não vingaram. Você, como um treinador de categoria de base, você tem que ter um olhar muito apurado para escolher a dedo os atletas. E quando eles não vingam no profissional, como é que você fica com relação a isso? E já queria emendar uma outra pergunta. Quando o cara tá na principal e tem que descer para jogar na categoria de base, como é que fica a cabeça dele? Olha, no Flamengo tivemos várias situações. No Flamengo nós tivemos coisas atípicas, né? Nós já colocamos 15 jogadores no profissional. Isso acho que é histórico, nem sei se existia isso em qualquer outro clube. E eu posso citar aqui vários jogadores que tiveram lá, e
E me surpreende muito agora a pouca quantidade de jogadores que chegam ao profissional, né? Até por conta de ter jogador que a gente nem conhece, já foi para fora do país, né? Do time campeão brasileiro de 1992, juntando titulares e reservas, praticamente os 11 que foram campeões da Copa São Paulo em 1990 estavam lá. Perfeito. Então acho que isso tudo cria um vínculo muito grande do Flamengo continuar investindo na categoria de base. E acho que sempre foi o segredo do Flamengo, formar bons jogadores. E hoje a gente não vê quase, né? São poucos jogadores que tem hoje. E como é que você está observando, Marcos Paquetá, a situação envolvendo o Jorge? Muita gente pedindo que o Flamengo dê moral para a prata da casa, mas aí quando dá moral, o Jorge logicamente não vem realmente repetindo as boas atuações do ano passado. Torcedor criticando muito, pedindo que o Jorge saia do Flamengo, e aí pedindo também a entrada do Léo Duarte na zaga diária. Daqui a pouco o Léo Duarte falha, comete uma série de falhas e também vão pedir a cabeça do garoto. Como é que é essa situação? Esse é o grande problema do Flamengo, né? A cobrança é muito grande. Depois que passa ali a gente fala da cerca, né? Da porteira, como eles falam, ali não tem mais idade, é o jogador profissional, né? Então a cobrança vai ser forte. Então cabe ao dirigente, cabe ao treinador, à comissão técnica, saber administrar essa situação. Porque o Jorge vai ser um grande jogador. É um jogador que vai ter... Eu vejo até o futuro do Jorge no meio campo. Eu acho que ele tem condições, tem potencial para migrar para o meio. Ele tem potencial para várias situações, para jogar de ala, jogar como terceiro homem de meio. Então é um jogador muito qualificado e eu não tenho dúvida, que ele vai chegar à seleção brasileira. Fácil. Então tem que ter paciência, tem que melhorar. Eu ouvi uma entrevista dele, tem uma cabecinha muito boa, parece que o pai orienta bastante. Muito bem orientado. E é legal isso, é um menino jovem, está jogando no momento, não está no momento muito bom no Flamengo, mas tem que ser preservado pela talvez até pelo esquema, né? Porque ele é um lateral ofensivo. A gente percebe que o Flamengo joga com dois atletas abertos na frente, isso acaba impedindo também ali a passada do jogador, né? Que ele ultrapassa a linha do meio campo. Ele, além de ser um jogador que apoia bem, ele tem um bom cruzamento, tem um bom drible, né? Um jogador criativo. Me encheu muitos olhos quando eu vi pela primeira vez. E eu creio que... Na base era goleador. Quando o time, por exemplo, metia 5, 6 gols, ele sempre fazia 1 ou 2, além de dar os passes, né? Além das assistências. Ele tem um potencial muito grande e tem que ser bem cuidado, bem lapidado, bem orientado. E vai dar um grande jogador. Acho que o Flamengo não tem um lateral há muito tempo. Desde o Atisson. Desde o Atisson, desse nível. Acho que o Flamengo tem que cuidar bastante desse menino. E respondendo a segunda pergunta do Juan, também já vivi esse momento do Flamengo, na época do Fábio Baiano, Hugo, Sávio, Magno, Índio, Fábio Noronha, Juan. Então esses jogadores, eles iam pro profissional, treinavam lá, no 9 jogadores, se não me engano, vou esquecer, são vários, tinham muitos. Índio, Fabiano. Então esses jogadores iam para lá e às vezes no aquecimento chegava aquela Kombi, os jogadores que estavam aquecendo já olhavam e chegou a Kombi. Soltavam 5, 6 jogadores. Então, Luiz Alberto também, Luiz Alberto. Então aí nós tínhamos que trocar, tirar os meninos que treinaram a semana toda e botar. Mas isso fazia parte do processo, né? Eu falei isso para eles, daqui a pouco são vocês que vão estar lá. E isso era uma coisa que você tinha que ir... Tem que administrar na cabeça do atleta. A cabeça do menino, ele entender que aquilo ali é um objetivo que ele tem que atingir, são etapas que ele tem que cumprir. E até é bom porque ele aprende a ficar no banco, aprende a respeitar, aprende a saber que tem sempre alguém buscando, melhor do que ele, buscando o espaço. Então acho que isso faz parte também do aprendizado do atleta. Depois tivemos aqui recentemente o caso no ano passado do Matheus Sávio, jogador que subiu com apenas 17 anos, chegou a fazer gol, inclusive, entre os profissionais pelas mãos do técnico Vanderlei Luxemburgo, mas não teve continuidade, até porque a comissão técnica do Flamengo não teve continuidade, né? Ano passado tivemos 3 comissões técnicas diferentes. Depois dele ainda vieram outros 3 treinadores, o próprio Oswaldo saiu no final do ano, e o jogador retornou para as categorias de base, até porque ainda está com 18 anos. E assistindo, né, acompanhando o trabalho da base do Flamengo, do Sub-20, até ele fez parte do grupo campeão da Copa São Paulo, houve um certo esmorecimento do jogador, porque ele sente aquele gostinho, né, de entrar, estádio lotado, fazer gol, correr para a torcida, comemorar, e de repente ele é obrigado a recuar, dar um passo
atrás. Mas grandes jogadores passaram por isso. O próprio Zico também passou por isso em 72. Mauro, acho que você tocou num ponto muito fundamental. Essa passagem ela tem que ser muito bem feita. Porque realmente o jogador deslumbra, passa a jogar. Eu me lembro, na minha época, eu jogava no América, eu sentava lá, ficava esperando. Era Ivo, Braulio, Tadeu, Luizinho, Alex. Então era aquele time espetacular que o América tinha. Eu ficava lá sentadinho esperando e eu ia feliz da vida. Às vezes nem treinava, mas ficava feliz da vida. E o jogador hoje, ele já projeta, ele quando vai profissional, às vezes não treina, ele fica muito chateado. E isso, se não for trabalhado, tem um efeito rebote, né? Que é uma coisa. O jogador retorna, ele já se acha melhor do que os que estão e já começa a ficar chateado, né? E achando que ele está sendo prejudicado. E ao contrário, justamente ao contrário. Acho que isso tem que fazer parte do processo. Ele foi lá, sentiu o gostinho, voltou aqui, tem que se preparar melhor. E isso é uma coisa que nós fazíamos muito, trabalhava muito a cabeça do jogador. O Magno era um jogador muito... O Magno foi um jogador que nós fomos buscar no futebol de salão, não sabia nem vestir chuteira, calçar chuteira. Então ensinamos ele a botar chuteira, aos pouquinhos foi usando sapatênis, depois usou chuteira, depois foi... E se tornou um jogador fantástico, só jogava futebol de salão, num espaço reduzido. E depois ele achou que já poderia galgar coisas maiores, e quando ele retornou para a equipe, até por indisciplina, ele ficou muito chateado e nós gastamos aí quase 2-3 meses para voltar a recuperar a cabeça do menino e buscar. Então esse trabalho é fundamental. Então acho que esse elo de ligação tem que existir, tem que ter um profissional que faça esse elo de ligação e que realmente tenha um lado psicológico, né, e conheça bastante o clube e os atletas. Então deixa eu te explorar um pouquinho mais em relação à seleção brasileira, falar um pouquinho que você tem muita experiência internacional. O Neymar teve que fazer uma escolha, né, junto com a CBF e Barcelona. Olhando o lado do clube, entendo que o Barcelona está coberto de razão. Paga um altíssimo salário ao Neymar e quer contar com ele na preparação para a temporada, que é justamente na volta em julho. Se não pudesse, teria que liberar ele para a Copa América e aí perderia esse início de temporada. A pré-temporada é a base, é o fundamental para um trabalho de um ano inteiro, ô Paquetá? Sem dúvida nenhuma, mas acho que a grande preocupação deles é o Neymar ficar sem férias, que ele vai virar o fio, né? Exatamente. Esse é o grande... Por mais seja um garoto, né? E hoje fica difícil você participar de várias competições com os jogadores, com os mesmos jogadores. Você tem sempre que estar contando com mais de um jogador na posição. Não tem jeito. Porque são várias competições, vários objetivos, né? E às vezes o treinador traça um objetivo para uma competição, acaba não indo bem e foca para outra. E você acaba perdendo no meio desse trânsito, né, de competições. Sim. Você acaba ficando sem um atleta. Acho que o Barcelona está pensando no investimento dele. Que é altíssimo. E o Neymar também, ele tem tido alguns problemas musculares, né? Graves, até pela condição física dele. E hoje ele é perseguido muito no Campeonato Espanhol. Os caras virou foco de todos os jogadores. Pau nele. Porque ele é abusado. Ele vai pra cima. Você pode observar os jogos que os próprios jogadores do Barcelona procuram pedir a ele para evitar ficar instigando o adversário, né? Então acho que isso também favorece. Mas acho que o Barcelona está coberto de razão. Com certeza. Eu também, se fosse diretor do Barcelona, tenho que liberar para porque os Jogos Olímpicos não são data FIFA, então nem para esse precisaria, mas vamos fazer uma política da boa vizinhança, libera para os Jogos Olímpicos. Agora olha aqui, o Paquetá, para fechar com você, hoje 2 treinadores saíram dos clubes, um demitido, outro pediu para sair. O Petkovic no Sampaio Correia e o Diego Aguirre no Atlético Mineiro. A gente diz muito que no Brasil tem pouca paciência, até ainda há pouco o Getúlio estava citando o papo que teve com o Dorival, que disse que o planejamento vai até a trave, se da trave para dentro a bola entrar, planejamento segue, se da trave para fora a bola sai, planejamento para. É só no Brasil que tem pouca paciência com o treinador ou em outros lugares que você já passou também você já percebeu isso? Eu acho que aqui melhorou um pouco. Melhorou um pouco. Agora lá fora também tem isso, não tem jeito. Principalmente os grandes clubes, né? Trabalhei em grandes clubes como Garafa, Rayan. São os clubes que é clube para pontuar, para chegar.
Entendeu? E tem também, eu já vivi também situações diferentes, que você faz um excelente trabalho, ganha tudo, só não faz o que o sheik quer, o que o príncipe quer. Aí isso também complica, entendeu? Então é difícil. Eles mandam muito lá? Eles não mandam, eles são educadamente, eles pedem. Esperem E com o último toda clube, certeza. inclusive, você não estava aqui, Fábio, mas o último clube que eu trabalhei, o Zamalek, tem um presidente louco. Esse é maluco de pedra. Ele usa o clube. Mas não rasga dinheiro, rasga? Não rasga Então dinheiro. não é tão de pedra assim, mas né? a maluquice dele é mais em função Das ordens. dele, é ditador mesmo. E ele usa o clube como política. Sim. Porque ele Plataforma política. passou a ser o senador mais votado do Egito, né? E isso ganhou uma repercussão muito grande. Então ele tem um tratamento muito ruim com os atletas, com a própria torcida. A torcida não gosta dele, é um clube muito fanático. Mas ele é o dono, né? É o que manda. Que manda. É o que manda, né? E muito contundente, né? Tem que fazer o que ele quer e acabou. Então isso cria bastante atrito. E hoje, eu falei até pro Getúlio, o 5º treinador foi mandado embora hoje. Já me ligaram pedindo para eu voltar. A maluquice Que coisa, que a coisa transborda. Né? Juanzinho, você que produziu, o nosso entrevistado trouxe até aqui, as honras da casa são suas para despedidas. E última pergunta, por favor. Então vamos lá, né? Temos o caso aí que você falou que os príncipes querem fazer a ordem deles, né, nos times deles, mas temos príncipes comprando clubes na Europa. Você acha que isso pode refletir também no futuro do futebol europeu? Agora, recentemente tivemos o Aston Villa, que não foi comprado por um príncipe, mas por um grupo de empresários, no caso chinês, mas tivemos o PSG assim, né? Você acha que isso pode se refletir na Europa também, já que eles vão passar a mandar lá também? Não, sem dúvida nenhuma. Acho que você utiliza, só que eles compram, eles ouvem, né? Logicamente, eles ouvem o treinador porque eles não entendem nada. Eles ouvem o treinador, ouvem muita gente. Eles só têm o dinheiro, só isso. Ele entra com dinheiro Muito, e quer né? resultado. Quando ele quer resultado, né? E na Europa, você tendo dinheiro, hoje eles mandam mesmo, tem muito dinheiro e contrata quem eles querem. Então, realmente você vai buscar os melhores jogadores. E isso facilita bastante o treinador, ou também complica, né? Você trabalhar com o Ibrahimovic com mais 3 ou 4 jogadores também com o mesmo temperamento. O Nenê trabalhou lá também, teve problemas lá. E é difícil, não é difícil você controlar um grupo assim, um grupo com características assim de caráter e atitudes, né, fortes. Mas acho que esse processo tem ocorrido em função da dificuldade do dinheiro na Europa, né? Os clubes estão passando por uma necessidade muito grande, né?